Olá, meus caros. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fábio Vaz, sou da área da administração, da área de sistemas para a internet, sou mestre na área de gestão de pessoas e do marketing. E estou aqui hoje para fazermos uma entrevista e debatermos sobre um assunto que é algo que eu me envolvo muito, pois sou professor do curso de gestão pública e gosto muito de pessoas que sejam interessadas e que queiram fazer algo diferente para a nossa região, para o nosso país, para a nossa realidade. Um país onde lutamos por tantas coisas e quando percebemos, poucos é que querem fazer a diferença. Estou aqui hoje com o senhor Valdemar de la Torre. Senhor Valdemar, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o senhor, perdão, para conversar aqui hoje a respeito de novas políticas, falar de gestão, falar de empresa, falar de agronegócio, mas não só isso, para falar do senhor, que é um guerreiro até onde eu sei, pelo pouco que eu conheço o senhor. E antes de eu continuar falando ou fazendo perguntas, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o público que vai estar nos assistindo. Quem é o senhor, de onde o senhor veio, né? Quais são os pensamentos do senhor aí. Fique à vontade, senhor Valdemar. Ô Fábio, meu nome é Valdemar Moras de la Torre, sou um cidadão brasileiríssimo, Opa! com muita honra, sou de Paranavaí, apaixonado por essa cidade e quero cumprimentar todos os ouvintes. Muito bem, senhor Valdemar. E o senhor falou uma palavra que, apesar de eu não ser paranavaense de nascença, eu vim para cá muito novo, muito jovem, com 7 anos de idade, e eu adotei essa cidade como minha. Também sou um apaixonado por Paranavaí, pela nossa região, apesar de ir direto ali para Maringá, que é aqui próximo, né? Mas eu moro aqui, moro em Paranavaí, gosto da nossa região. No contato que eu tenho com o senhor, eu tenho percebido que o senhor tem uma preocupação muito grande com essa região. Até acho, pelo que o senhor acabou de dizer, por ser um apaixonado por essa região. Como é que começou a vida do senhor Valdemar de la Torre? Como é que o senhor começou o trabalho? O senhor sempre mexeu com agronegócio ou o senhor começou fazendo uma outra coisa? Como é que começou a vida do senhor? A minha vida é um filme de longa-metragem. Longa-metragem eu sempre me espelho naquele filme, Assim Caminha a Humanidade. Filmão, filme ótimo. Eu nasci numa cidade chamada Alfredo Marcondes, mudei muito jovem para Colorado, no estado do Paraná, no qual o meu pai era lavrador, e com o teu pai lavrador, você também automaticamente é lavrador. Mas na década de 50, a geada nos fez um de sabores, né? Acabou expulsando muitos agricultores da região, e eu fui para São Paulo, capital. Nossa, que mudança radical, hein, seu Valdemar? Exatamente. Chegando na cidade de São Paulo, capital, muito jovem, né? Tinha 14 anos. Como sempre ambicioso que sou, né? E sempre que eu trabalhava, fui trabalhar em umas empresas como funcionário, mas como eu não gostava de trabalhar assim para os outros, eu sempre queria ter um negócio próprio e não me dei bem naquelas empresas, mas foi bem recebido e tal, né? E tudo bem. Aí eu tinha um tio que trabalhava na feira, né? Opa! Me ingressei na feira, fui feirante por muito tempo, tive grande sucesso na feira, automaticamente transferi para o ramo da carne. Ah, que interessante. Foi nesse período, então, que o senhor se transferiu para esse ramo. Exatamente. Depois de feirante, fui transferido para carne. Tive bastante sucesso na distribuição de carne, de frigoríficos na capital de São Paulo. E o que me trouxe por interior foi justamente o ramo frigorífico. Que fez o senhor voltar. Exatamente, porque a matéria-prima está aqui. Muito E bem. no qual eu vim nessa cidade, me apaixonei por ela, achei isso uma maravilha, né? Tive assim vários anos no abate de bovinos aqui nessa cidade, e depois de muitos anos o frigorífico ficou dentro de uma cidade que o meio ambiente não admitia mais abater boi de cidade e acabou não tendo mais esse tipo de comércio. Mas outros frigoríficos continuaram aí, que é um ramo promissor, um ramo bom, eu não posso reclamar
de nada, porque eu tive sucesso nesse segmento e fui muito feliz. E estamos agora em Paranavaí, faz 30 anos que eu estou aqui. 30 anos. Apaixonado pela cidade e sempre trabalhando. Hoje eu sou um agropecuarista e mexendo com várias coisas aí pequenas, mas sim continuando o trabalho. O que eu acho interessante, Sr. Valdemar, é que como professor universitário, eu fico vendo alguns alunos que desinteressados de crescer, desinteressados de desenvolver-se. E quando eu vejo o senhor falando que o senhor começou seguindo os passos do seu pai, que eu tenho certeza que o senhor tem orgulho disso, que ensinou o senhor a ser um batalhador, pelo que o senhor está dizendo. Depois entrar na feira, sempre trabalhando, sempre lutando. E eu fico vendo hoje as pessoas, os adolescentes, os jovens, não querem nada com nada. Não querem saber de crescer, de desenvolver. E o senhor acaba mostrando assim um exemplo. Que está aí que quando nós queremos e quando você luta, as coisas vêm. Né? O sucesso não é para aqueles que esperam cair do céu, né? Cair do céu, chuva e olha lá. Né? Sucesso é para aqueles que buscam, que lutam, que vão atrás dos seus sonhos. E, Sr. Valdemar, além disso, o senhor for para São Paulo, olha que mudança, de Colorado para São Paulo, de repente volta para cá por causa da questão agropecuária. Como o senhor mesmo disse, o senhor é apaixonado pela região. No sentido empresarial, agora como empresário, Sr. Valdemar, qual a visão do senhor em relação à nossa região? O senhor acha que tem coisa para melhorar ainda? O senhor acha que tá bom como tá? O senhor acha que falta incentivo de alguma maneira para os empresários, para a geração de emprego? Como é que o senhor vê a nossa região? Como é que o senhor vê o nosso Paraná, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Paraná é uma cidade, é um estado maravilhoso. Eu considero, não desfazendo de outro estado, mas eu acho que é um dos melhores estados mais produtivos do Brasil. Na nossa região tem um desenvolvimento, sempre chega aquela pessoa com coragem, com dinamismo aqui nessa cidade, por exemplo, a Laranja aí, né, com esse grande empresário que nós temos, um amigo, companheiro Pratinha, né, fazendo um grande trabalho, o desenvolvimento aí do frigorífico de frango, com a cana também, que não deixa de ser uma economia, né? É algo diferenciado da nossa região também, né? Eu digo o seguinte, que é o poço petroleiro, né, que nós temos na região. Entre aspas, sim, Sr. Valdemar, o senhor está correto, porque é combustível para os automóveis, outras coisas. E demais coisas, né, e muito mais outras coisas que vai chegando, que vai desenvolvendo, mas o povo é trabalhador, porque esse incentivo, eles têm muito pouco. O que falta, que você perguntou aí, que falta é incentivo para essas pessoas que querem trabalhar, quer se instalar. Mas incentivo não tem, e hoje não faz nada sem o incentivo. E nós temos de seguir a regra do jogo. É por isso que, às vezes, eu digo que eu preciso me ingressar, a colaborar com a política e cada vez mais se aproximando, para que eu enxergue essas coisas, eu vejo essas coisas que tem de ser feita, algumas iniciativas que tem aqui em Paranavaí, mas às vezes não dá continuidade. Por quê? Falta de incentivo, de apoio. Nós até temos, às vezes, projetos bem elaborados, falta verba para esses projetos, falta incentivo para as pessoas desenvolverem. O senhor falou uma coisa muito importante agora, Sr. Valdemar. E o senhor tocou num ponto interessante. Historicamente, o senhor nunca foi político. O senhor nunca mexeu com política, né? Falando da história do senhor. E, de repente, o senhor vem comentando, né, na sociedade a respeito de política, de preocupação que o senhor tem, que nosso país, a nossa região, o Paraná, a nossa região aqui no Noroeste, que a gente precisa desenvolver todo o nosso país como um todo, falta incentivo. Esse foi o fator que mais incentivou o senhor a querer pensar em política, a se tornar talvez um político? Um deles, sem dúvida nenhuma, mas eu posso citar uma coisa que eu vejo continuadamente. Essa rodovia que está duplicando até Paranavaí, ótimo, excelente, apesar que nós estamos 50 anos atrasados, mas está chegando, ótimo. Agora eu pergunto, por que parar em Paranavaí? O senhor falou tudo agora. Por que parar em Paranavaí? Se a nossa riqueza, principalmente do Mato Grosso, que passa por nós aqui, que vai alimentar o povo da região e o mundo, que é a soja, o milho, enfim, uma série de produtos que trafega aqui, passa dentro de certas cidades sem condições
passa mais de 2.000 caminhões, carretas por dia, sem condições. Eu respeito muito a sociedade, mas eu tenho, assim, com os motoristas, uma pena grande, porque é muito complicado esse pessoal trabalhar nessa situação, combustível caro, pedágio caro, sem estrada, é complicado. Eu acho que por quê? Se gasta 1,5 bilhão em estádio de futebol, por que não investir em pavimentação, né? Nossas Exatamente. estradas, né? Outra coisa, hospitais, por exemplo, estão fazendo um hospital aqui em Paranavaí, muito bom, ótimo, excelente, mas nós estamos com 50 anos lutando com o hospital e não está pronto ainda. Eu acho que isso é um cúmulo. Um absurdo, na É verdade. absurdo. Gasta-se tanto dinheiro em outros lugares e aqui poderia ser muito mais fácil, que é a saúde, que é importante para o povo que tanto sofre. Só vai demorar um dado interessante, até para compartilhar com o senhor e com os alunos ou com as pessoas que vão estar nos assistindo. Tem uma pesquisa que foi feita pela Oxford University, que é uma universidade lá da cidade de Oxford, na Inglaterra, e eles fizeram uma pesquisa para avaliar o nível de subdesenvolvimento dos países. E eu fiquei assustado com o que foi relatado ali. É considerado, com baixa educação, países que têm muita sinalização de bloqueio de velocidade para carros. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Sinalização de bloqueio para carros com educação. E é verdade. Você vai para uma cidade, vai para os Estados Unidos, o senhor vai para a Inglaterra, o senhor não vê quebra-mola, o senhor não vê semáforo em alguns lugares menos movimentados, porque não precisa, porque as pessoas respeitam as leis. A educação é um investimento muito forte nesses lugares. O que está querendo dizer nesse estudo é que quanto menos educação se tem em um país, menos educação, mais recursos são gastos com saúde, mais recursos são gastos com questões de problemas de trânsito, porque as pessoas não foram educadas, não tiveram a educação básica. Então o senhor falou uma coisa muito importante, a saúde é um caos por 2 motivos, eu vejo, se o senhor concorda com isso. Primeiro, porque nós não temos investimento em educação. Quem é mais educado vai ter menos problema de saúde, vai se cuidar melhor. E na saúde, que é um investimento baixíssimo. O senhor concorda com esse pensamento? Educação e saúde hoje talvez sejam um dos maiores problemas do nosso país? Sem dúvida nenhuma. É o maior problema, mas pode ser corrigido. Eu acho que a educação e a... Você disse, exatamente, quem é educado fica menos doente, quem é educado pratica menos crime. É isso mesmo. E quem é educado trabalha muito mais e produz muito mais, porque está preparado. Falou tudo, seu Valdemar. Não é isso? Falou tudo. Então acontece o seguinte, eu acho que todos esses ministérios que nós temos aí, eu acho que muito deles pode ser cortado. Eu acho que tem de voltar para a educação. Mas a educação tratando o educador com qualidade, o educador com o que ele merece, o que ele cuida do seu filho, do meu filho. Exatamente. Isso é a coisa mais importante do mundo. E eu acho que, não de curto prazo, mas de médio prazo, se nós olharmos para a educação, nós vamos cada vez mais diminuir mais um presídio, aumentar mais uma escola, hospital que tem vai dar, porque vai ficar menos Nós vamos fazendo trocas. doentes. Então, assim que vai caminhar, é a educação. A educação. A segurança vai ser bem menos, porque o povo educado não pratica crime, menos problema para o país, e pode ter certeza, e o país começa a caminhar por vamos tirar exemplo de outros países aí, vamos copiar deles, não há problema. É muito simples de ver. Seu Valdemar, existe uma teoria na administração chamada, é um termo até, alguns até têm dificuldade de pronunciar, que chama benchmarking. Esse benchmarking vem de uma cultura japonesa chamada Dontatsu. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu pego o que há de melhor no outro, o que há de bom no outro, trago para a minha vida, adapto, melhoro se preciso for e aplico na minha vida. O benchmarking é usado nas empresas para fazer o que o senhor acabou de falar. Vamos olhar lá fora o que está sendo feito, vamos trazer para o nosso país, adaptar para a nossa realidade, melhorar se preciso for e aplicar. Então o que está faltando realmente, eu digo para o senhor uma coisa, isso eu, professor Fábio, falando. Eu vejo que falta muito vontade de querer fazer as coisas das pessoas. E quando eu comecei a conversar com o senhor, até nos bastidores aqui, eu percebo que o senhor tem vontade de fazer a diferença.
O senhor está meio assim, eu percebi nas conversas que a gente já teve, né, seu Valdemar, que o senhor está cansado de ver o povo sofrer tanto por falta de projetos coerentes, corretos, projetos pontuais, por falta de incentivo, né? Você veja bem, mudando um pouco falando em projetos, nós estamos procurando, já iniciando um projeto, esses aterros sanitários que existem aí, infelizmente, isso já faz tantos anos que está tudo errado. Na pequena e grande cidade, média cidade, é tudo errado. Eu acho que está tudo errado. Eu estou estudando, fazendo um estudo de módulos. Nós conversamos, o senhor me passou essa ideia. De módulos, cidade até 5 mil habitantes, um módulo. Assim, seguidamente, até 10 mil habitantes, outro módulo e tal, e até 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, os módulos que praticam. Mas não, que eu digo o seguinte, não é apenas um quadrado lá cercar. Tem de fazer um módulo respeitado, no qual aquilo lá seja que nem um laboratório. Que não pode ter uma mosca, não pode ter um urubu, não pode ter nada lá dentro, certo? Lá, vamos supor, tem as esteiras, uns estudos que tem que ser feitos, o crematório de resíduo hospitalar, entendeu? E depois os produtos que saíram no fundo, não empilhados, só que já sair embalado, já todo seu destino exato. O adubo, né, inclusive do lixo, daquele que pode fazer o adubo, desinfetar, controlar os seus índices de validade, toda, e sair para poder... mas é um estudo onde que lá dentro para os funcionários tenha refeitórios, aquelas pessoas que ficam em volta daquele aterro sanitário pegando aquelas comidas, ingressar ele na sociedade. Olha que interessante. Com uma escola lá dentro, dando palestra, ensinando o caminho da verdade direitinho, e ingressar eles para trabalhar lá. Registrar direitinho, pagar, tem lá a alimentação adequada, acompanhada com nutricionista e tal. E não é esse negócio, vamos empilhar lá para depois ver. Não, nada. Todo dia tem que ser aquela limpeza, um laboratório. Na verdade, o que o senhor está colocando é fazer realmente uma empresa, vai funcionar como se fosse uma empresa, com gestão de qualidade, onde você separa o lixo e aproveita o lixo de forma correta. Não, é um lixo, nosso lixo é rico. Exatamente, tem muita, a parte do adubo que o senhor falou muito bem, ainda, além do adubo, tem a questão da parte que é reciclável, vidro, plástico, separar corretamente, dar a destinação correta e ganhar dinheiro com isso. Um município de 5 mil habitantes, por exemplo, como o senhor colocou, ele não tem lá o seu aterro sanitário, né? Ele tem que depender de outras cidades. E ele tendo isso, ele vai gerar renda para o próprio município. Isso é muito interessante, que projeto maravilhoso. Isso tem de fazer, aprovar, né, pelo governo federal e um canal, porque isso aí precisa ser financiado pelo BNDES, pelo governo e tal, para poder fazer uma coisa que nós estamos discutindo, é a saúde. De novo, né? É saúde. Isso é educação. Saúde, educação. Tirar as pessoas da rua, isso que o senhor falou foi uma palavra maravilhosa, não é a fazer assistencialismo, como muitas vezes nós vemos o governo fazer. É fazer as pessoas, vamos dizer assim, dignas. Trabalhar, ter o seu trabalho, o seu dia a dia, o seu ganha-pão, de forma digna, de forma justa, né? Mas esse projeto desse módulo, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. E tem mais outros que a gente, né, já tem na memória aí, que a gente vai desenvolver, se Deus quiser. Podemos dizer então, senhor Valdemar, que o foco que o senhor tem é de querer mudar a nossa realidade. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que precisa mudar. Nós estamos passando aí por uma situação difícil, né? Uma situação escandalosa. Eu acho que nós temos de acabar com isso aí, né? Com toda certeza, concordo com o senhor. Tem de acabar, não é melhorar, tem de acabar. Acabar de vez com essa corrupção, essa ladroagem toda. O Brasil é um país maravilhoso, rapaz, é um país que anda sem dar empurrão, ele anda sozinho. Só falta uma gestão... O povo brasileiro é trabalhador, o povo brasileiro, ele regaça e vai para a luta, ele é uma esfera para trabalhar. Isso é verdade, seu Valdemar. Todo o Brasil inteiro. São heróis, né? São guerreiros. O sistema faz com que
as pessoas às vezes não consigam ou acabam tendo que ficar de lado vivendo de uma forma é o sistema, o sistema vicioso que acaba criando essas coisas todas que não é legal, que não é bom. Então, Zé Valdemar, eu sempre olho essa logomarca do senhor, eu vejo essa frase que o senhor está usando, o homem que pensa no futuro, e estou vendo que o senhor realmente tem essa visão. Nós temos de pensar no futuro, não tem dúvida, né? Porque acontece o seguinte, passa um ano, passa outro, passa outro. Apesar que cada um que está lá no poder dá a sua participação, tudo bem, eu acho que é muito importante, né? E se a gente conseguir chegar lá e tal, vai dar a minha participação junto, uma coisa que seja para a humanidade, para o Brasil, entendeu? Que é maravilhoso, não é para uma pessoa, é para todos. Para todo mundo. Eu vejo que o senhor tem a mesma gana do empresário Valdemar Della Torre para querer mudar o nosso país. Porque o senhor tem dois lados muito fortes que eu vejo no senhor. O senhor tem um amor muito grande pelas pessoas. Eu vejo que o senhor tem só de conversar com o senhor, a gente percebe que o senhor quer abraçar, quer cuidar, quer fazer o melhor, quer estar junto. Percebe que o senhor é desse perfil. Então eu vejo que o senhor tem com essa visão de política, né? Indo para a política, sendo uma pessoa nova na política, né? Porque o senhor nunca ingressou na política. Não, eu costumo falar que eu sou meio fresco na política. É meio fresco, é duro, seu Valdemar. Mas na verdade isso é bacana porque o senhor nunca se envolveu com política. E hoje as pessoas estão cansadas das mesmas caras carimbadas na política. E talvez não, eu tenho convicção, seu Valdemar, que se o senhor for com essa gana que o senhor tem para encarar a política, né? Aliás, quero até fazer essa pergunta para o senhor, eu acho que até as pessoas têm essa curiosidade. O que o senhor está pretendendo nesse primeiro momento? Que cargo o senhor pretende? O senhor pretende entrar agora nessa campanha? Como que o senhor está pensando sobre campanha política? Eu já estou me apresentando aí, a região. Eu quero me apresentar, porque muita gente não me conhece. Eu tenho muito conhecimento, até as minhas atividades anteriores fazia com que eu era conhecido no mercado, né? Mas tem muita gente que mudou, cresceram, eram pequenos, ficaram jovens, ficaram mais adultos e tal, né? Então, essas pessoas eu preciso me apresentar. Eu estou me apresentando, estou correndo os municípios aí e tal. Eu tenho que me apresentar. Agora, o ano que vem, que vai ser as definições. As definições, mesmo. Muito bem, seu Valdemar. Mas a gente fica na esperança de, quem sabe, aí nós termos alguém para nos representar da maneira uma maneira diferenciada, de uma maneira justa e de uma maneira realmente com garra, que é o que o senhor demonstra que o senhor quer fazer. Sem dúvida nenhuma. Né? Seu Valdemar, eu quero parabenizá-lo pela pessoa maravilhosa que o senhor é, sem nenhum tipo de falsidade aqui da minha parte, porque eu não preciso ficar puxando o saco do senhor aqui, né? E quem sou eu ficar puxando o saco de homem ainda, né, seu Valdemar? Pelo amor de Deus, né? Mas eu quero agradecer porque o senhor esteve aqui. Tenho certeza que essa entrevista vai ser bom para quem estiver assistindo, para os alunos que eu tenho enquanto professor, porque os alunos me cobram muito algumas entrevistas, de falar com algumas pessoas que estão nesse meio. O senhor vai servir de exemplo tanto para quem é gestor, para quem é empresário, e para quem também é da área pública, quem é do setor público. O senhor acabou de fazer aqui, de explanar um guerreiro, um lutador e alguém que quer fazer a diferença. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a todos que envolvem no meu contexto de trabalho aí. E agradecer a todos os ouvintes aí, muito obrigado, nós estamos à disposição para poder atender dentro da medida possível tudo aquele que for necessário. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos, agradeço aqui ao Canal Mix pela oportunidade, obrigado a toda a equipe, um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.